Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de março de 2024, quarta-feira e, puxa, que alegria. Ontem, conforme eu tinha comentado com vocês, eu tive o privilégio, a honra de conhecer e conversar por mais de uma hora com o Lorival Cancela. Ele já tinha aparecido aqui no Radinho. Eu conheci o trabalho dele, a trajetória dele, a vida dele, a personalidade dele, através de uma reportagem na Folha que contava a sua história, que começa de uma maneira bastante dura, bastante difícil. Ele é do Espírito Santo, ele vem para São Paulo para tentar se reinventar, é assaltado na rodoviária, perde tudo que tinha, vira um morador de rua, ele acaba se aproximando de um albergue que tem uma história bastante especial. Ali ele descobre, uma semente de biblioteca, ele se envolve com os livros, ele resolve ampliar essa biblioteca e ele começa a justamente usar os livros para auxiliar pessoas numa condição frágil, condição de rua, condição de vício, a tentar descobrir novas perspectivas. No fim, o trabalho dele é premiado, no fim ele consegue estudar, consegue se formar, e hoje ele trabalha num organismo do Estado que gerencia as bibliotecas, e a conversa foi uma delícia. O Lorival é um personagem encantador, sereno, divertido, um sorriso magnífico, iluminado e, sobretudo, uma pessoa muito, muito generosa, com zero vaidade, com zero nada, zero ego. Foi uma das conversas mais inspiradoras dos últimos tempos para mim. Ele se junta aí a outras conversas magníficas, também outros privilégios, que foi conversar com Murilo Silva, Natália Pasternak, naquele projeto Vamos Falar sobre Impacto. Eu levei, aliás, é muito interessante porque eu levei a minha câmera 360 na esperança de que ela pudesse sozinha segurar o rojão, mas aí eu descobri que depois de um tempo relativamente prolongado de exposição, de gravação, eu acho que ela não foi feita para isso, ela superaquece e aí ela interrompe. Aí, por sorte, eu estava com o meu celular na mão, então metade foi feita com a câmera 360, metade foi feita com o celular. Pelo menos eu tive a sensatez de colocar em cada um de nós um microfone de backup, então a gravação está sem interrupção nenhuma. Agora eu tenho que juntar mais ou menos 60 gigas de material de uma maneira consistente. Eu não vou cortar, eu vou deixar a conversa na íntegra, eu prefiro isso, eu prefiro ir na contramão dos TikToks da vida, dos shorts da vida. Conversa. Então, se você quiser, fica aqui ligado, porque eu vou, talvez amanhã, eu já devo estar conseguindo publicar essa conversa, que foi uma delícia, foi num lugar também muito especial. Imagina, como se eu estivesse numa outra cidade, mesmo dentro da cidade de São Paulo, uma ruazinha tranquila, um sobrado também gostoso. Então foi um absoluto privilégio. Mas sobre o que podemos falar hoje, além disso? Eu acho que eu vou começar por uma história completamente, mas acho que é bom eu começar por aí, porque eu talvez tenha que me corrigir toda hora aqui no Radinho, e toda vez que eu falo dos dinossauros, eu falo, temos que agradecer ao meteoro, porque senão nós não estaríamos aqui, os mamíferos não teriam a menor chance. Mas a ciência é justamente reconhecer que sempre pode haver uma explicação mais profunda, mais exata, mais precisa, E esse vídeo é um vídeo do Kurzgesagt, que é uma série bastante didática. Eu acho que até eles estão traduzindo em português, eu não tenho certeza. O Kurzgesagt fez um episódio muito interessante sobre o que causou o fim dos dinossauros. E, na verdade, causou mais do que isso, infelizmente. É interessante porque a gente... toda vez que eu falo aqui, eu estou mencionando um meteoro que há 66 milhões de anos caiu no que hoje é o México, provocou, acho que a palavra técnica para isso é um rebosteio, mas ele provocou uma confusão generalizada, a atmosfera ficou completamente encoberta, pronto, imagina, gases tóxicos, sem contar o impacto naquela região. Mas o que é interessante ali é que, na verdade, talvez o meteoro tenha sido apenas uma pá de
call, foi o golpe de misericórdia na vida dessas criaturas, porque o Apocalipse já tinha começado antes. Eu já tinha ouvido falar dessa história, mas agora, pelo menos as evidências parecem um pouco mais consistentes. O que acontece é que, 66 milhões de anos atrás, meteoro, adeus dinossauro, os dinossauros começaram a, dominar a Terra há 200 e poucos milhões de anos antes, há 220 e poucos milhões de anos, quer dizer, eles reinaram quase que absolutos, né? Nenhuma criatura maior do que 1 metro não era um dinossauro, então todas as criaturas colossais eram dinossauros, as criaturas pequenininhas, quem sabe era alguma outra coisa, né? Mas os caras dominaram por 150 milhões de anos, é um tempo incrível, né? Mas o que acontece é que o meteoro, que caiu, de novo, há 66 milhões de anos, ele foi precedido por, digamos assim, uma queda na qualidade de vida de todo mundo. Por quê? Vejam bem, e a culpa dessa vez não é nada que venha dos céus, pelo contrário, é algo que vem do chão, é o magma. São fenômenos vulcânicos. Acontece que se voltar o relógio aqui, se você voltasse no tempo para 66, 67 milhões de anos atrás, o planeta não era tão diferente assim, os continentes eram relativamente parecidos com o que a gente tinha hoje, com a exceção de onde da Índia. A Índia que hoje está ali fazendo parte, né, grudadinha ali na China, etc. e tal. Na verdade, a Índia era uma ilha, ela estava separada dos outros continentes, uma ilha luxuriante, magnífica e tal. Com o tempo, as placas tectônicas foram empurrando essa ilha na direção da Ásia, e o que acontece a hora que essa placa tectônica da Índia tromba com a Ásia, aquilo provoca, a colisão provoca ali o levantamento, né, do solo, e isso acaba criando o Himalaia. Então o Himalaia é simplesmente o resultado da colisão colossal, né, da placa tectônica da Índia com o resto. Então, mas a Índia ainda era praticamente uma ilha, como se fosse uma Australiazinha, né, luxuriante e tal, mas ali existia um fenômeno geológico que hoje é chamado de Deccan Traps, as armadilhas de Deccan. Era o quê? Era uma região de mais ou menos 1.000 quilômetros de largura, com uma atividade vulcânica impressionante. Começa com magma é lava, né? Magma é lava derretida. Então começa ali a magma, 800 mil anos antes do meteoro, começa ali a soltar magma e gases nefastos, né? Gases horrorosos, né? Você tem gases com enxofre, gases com gás carbônico. Então isso já começa a comprometer o ecossistema local, e quanto mais isso se prolonga, porque veja, não foi uma bomba atômica, quer dizer, não foi uma coisa cataclísmica, foi uma coisa razoavelmente intensa, mas isso ao longo de centenas de milhares de anos, magma, gás carbônico, etc. e tal, isso começa a cada vez mais comprometer a atmosfera, isso começa a provocar chuva ácida, isso começa a fazer com que os oceanos se tornem ácidos, e na hora que o oceano se torna mais ácido, isso compromete a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar nos oceanos, ela depende fundamentalmente de plâncton. Plâncton é especialmente sensível à acidez no mar. Então, essa história vai se prolongando. Não é, veja bem, a humanidade produz muito gás carbônico e uma pancada de outros poluentes, mas veja, a gente começou essa porcaria toda há 200 anos, ou 300 anos, né? Mas, veja bem, engraçado porque a humanidade produz numa velocidade muito intensa, né? A gente não está dando tempo para o planeta se adaptar. A gente está lançando muito poluentes na atmosfera em pouquíssimo tempo, né? Ali, essas Deccan Traps, essas armadilhas de Deccan, essa região vulcânica, né, estava lançando isso, não com tanta intensidade, mas por muito tempo. O que é ruim, claro, para todo mundo, mas o que dá um certo tempo para a vida eventualmente se adaptar. Ou seja, os vulcões são mais legais que a gente, porque a gente não está dando tempo para ninguém se adaptar. O que acontece é que isso vai aumentando, vai diminuindo, etc. e tal. Uns 60, 50 mil anos antes do bendito meteoro, você tem erupções colossais, magma sendo lançado em quantidades bíblicas, né? E gases nefastos, material particulado.
realmente isso começa a comprometer o clima e a vida no planeta inteiro, começa a comprometer as cadeias de alimentos, né? Então, quando o meteoro cai, na verdade, a Terra já estava da ladeira abaixo. A vida, sobretudo para os predadores maiores, essas criaturas muito grandes, já estava muito difícil. Então, veja, talvez o vulcão sozinho não fosse suficiente para extinguir os dinossauros, né? E nem o meteoro talvez fosse suficiente para extinguir os dinossauros, mas na verdade foi um golpe duplo, né? Você chutou, você deu um soco no estômago, depois deu um soco no nariz. Então foi um golpe duplo, né? Foi primeiro essa mudança muito dramática, mas bastante prolongada, foram 800 mil anos aí de mau humor vulcânico, coroados por uma paulada na testa de um meteoro. Isso é extremamente interessante, porque essa foi uma das grandes extinções. Na verdade, essa extinção dos dinossauros coincide com a extinção de 75% da vida no planeta, né? Isso há 66 milhões de anos. Mas houve outras extinções piores. Há 200 milhões de anos, teve uma outra extinção que extinguiu 80%. Né? Há 252 é esse o número? Há 250 milhões de anos, no período Permiano, teve uma extinção que extinguiu 95%. Né? E também teve uma outra extinção há 370 milhões de anos, que é do Devoniano, que extinguiu 75%. Então você vê que o fato da gente continuar por aqui é quase um milagre, porque o planeta já atentou contra a nossa tranquila existência várias vezes. E o que os cientistas estão percebendo, e é o que esse vídeo propõe, eles estão juntando evidências para isso, né? A ciência é isso, você pode ter sempre alguma argumentação, algum questionamento e tal, mas tudo indica que essas grandes extinções foram alavancadas sempre por atividades vulcânicas pesada. Então, é curioso, né? Curioso porque a gente não precisa ficar olhando para os céus esperando alguma coisa cair na cabeça, né? O planeta, as vísceras do nosso planeta Terra parecem ter também um ímpeto destrutivo bastante peculiar, né? Mas aí ninguém precisa ficar apavorado, não é nenhum filme de Hollywood, porque quando começam esses fenômenos vulcânicos, eles normalmente eles dão sinal um pouco antes, e também é um processo que pode demorar centenas de milhares de anos. Então, quem sabe se a gente estiver condenado a mais uma mega extinção dessas, a gente consiga perceber os sinais antes. O que o vídeo não fala, claro, que na verdade a atividade humana que continua bombando, literalmente, não é? Apesar da pandemia, apesar da Greta Thunberg, a gente continua lançando poluentes e gás carbônico e metano no ar como se não houvesse amanhã, ou melhor dizendo, garantindo que não haja amanhã, não é? Então, o nosso efeito sobre o planeta é mais nefasto pela simples razão de que ele é mais rápido. A gente não está dando tempo da vida se adaptar, nem da nossa vida se adaptar. E pegando carona nisso, ontem eu ouvi o final, né, com essa história de ir visitar lá o Lorival, na Vila Mariana, eu tive que encarar uma coisa que eu simplesmente adoraria evitar para o resto da minha vida, que é o trânsito paulistano. Né? Por sorte, não é tão longe assim, 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, mas foi o tempo para eu conseguir ouvir o que faltava do episódio do Sean Carroll. É um episódio solo, praticamente como radinho, dessa vez ele não entrevistou ninguém, ele falou sem parar 2 horas, ou seja, é pior do que eu, né? Eu preciso descobrir a medicação e passar para ele também. Né? O cara fala muito, mas o que ele estava fazendo é tentando fazer um prognóstico de como vai ser a vida daqui para frente no planeta. Então eu já comentei aqui que ele fez grandes análises sobre a questão ambiental, ele fez grandes análises sobre a questão social com relação à social media, falou disso, falou de aquilo, e acabou deixando para o final a inteligência artificial. E aí ele menciona um livro que em inglês parece que é The Shitification of the Internet, que é o que a gente poderia traduzir, com o risco, obviamente, de ser chulo, com a merdificação da internet. A internet está se merdificando. Por que se merdificando? Agora numa taxa ainda mais acelerada, porque, em princípio, né, a internet, que era para ser a supervia da informação, ela começa a ser usada para divulgar conteúdos que não são necessariamente informativos, pelo contrário,
e agora tem a ameaça não é nem ameaça, já é fato, né? Você tem agora a inteligência artificial, essas generativas como o ChatGPT, gerando um conteúdo nem sempre, né, tão relevante assim, para encher linguiça, para atrair o mecanismo de busca. Então, o que acontece? A internet vai estar cada vez mais forrada, vai ser um tsunami, vai ser uma erupção vulcânica de textos de segunda mão, gerados por robôs, para tentar atrair outros robôs, para tentar botar anúncio em cima daquele conteúdo. Então, simplesmente a internet vai dar um gigantesco tiro no pé, e a gente não vai ter mais, vai ser muito difícil achar alguma coisa, como o Radinho, né, que é feito por uma pessoa, ou como o Lorival, que também é uma pessoa. Provavelmente você vai chafurdar em lixo produzido por robôs que não estão necessariamente interessados no seu bem-estar, na ampliação do seu conhecimento, né, na descoberta de novos caminhos. Não, né, a internet simplesmente vai se intoxicar, vai se afogar, né, nessa própria questão da inteligência artificial. E é lógico, tem outros desdobramentos aí, eu não vou entrar muito nisso. Para quem quiser, eu vou dar novamente o link para esse longo solilóquio, né, do nosso amigo Sean Carroll, mas eu fiquei peculiarmente chateado, porque é mais uma daquelas coisas que parecem completamente inevitáveis e que a gente deveria talvez, né, estar um pouco mais ligado, um pouco mais atento, mas em princípio hashtag só que não. O que mais que eu tenho para comentar com você? Bom, já que eu falei de inimigos que vêm do céu, né, inimigos que vêm do chão, eu acabei de assistir um videozinho um pouco chato, na verdade. É um canal cujo conteúdo é muito bom, mas cujo criador de conteúdo é um pouco monótono, né? É sobre os cultos que competiam com o cristianismo no começo, né, do cristianismo. Né, ele não nasceu sozinho, havia uma infinidade de outros cultos, eles poderiam ter vencido, né, de repente, se não fosse lá o Constantino tendo uma visão, ou melhor dizendo, uma insolação antes de ganhar uma batalha. Se não fosse por esse completo acaso, esse completo delírio, essa maluca do Constantino, quem sabe o cristianismo jamais teria tido o impacto que ele teve. Então tem algumas coincidências ali. Mas o que ele está comentando, ele começa falando do Sol invicto. Acontece que o Sol, né? Os gregos já no seu panteão, os gregos tinham uma quantidade gigantesca de deuses, era um congresso nacional de deuses, uma infinidade, não é? Muito privilegiados todos. O Sol era um titã. Titã era uma daquelas criaturas, antes de haver o Olimpo, antes de haver os deuses, eram criaturas muito poderosas, que no começo do mundo, né, o Sol era um titã que todo santo dia, bem comportado, inclusive, que todo santo dia ia trabalhar, etc. e tal. Os romanos acabam, obviamente, adaptando um pouco essa história, vão associar um pouco ao deus Apolo, que leva o Sol nas costas para lá e para cá, numa carruagem, a Hélia, bom, em suma, tem lá o Sol, mas ele é mais um, né, tem outro. Então Zeus é o mais importante, Júpiter é o mais importante para os romanos, né? Mas acontece uma coisa interessante, que em certas regiões do que hoje a gente chama de África, sobretudo a Síria, havia um culto um pouquinho mais intenso ao Deus Sol, e quando Heliogábalo, que é o imperador romano mais insano, mais completamente destrambelhado de todos os tempos, devidamente assassinado antes que ele continuasse fazendo mais besteira, né, ele introduz em Roma o culto ao deus que é completamente novo, que é o Deus Sol, e que inclusive é incorporado numa pedra preta. Não sei o que uma pedra preta tem a ver com o Sol, mas tudo bem, né? E ele obviamente é o sacerdote, né, desse Deus solar, e aí ele comete a temível, a terrível imprudência de dizer, olha, esse monte de deus romano aqui, desculpa, o Sol é superior a todos eles. Eu acho que se ele tivesse deixado, ok, eu sou sacerdote do Sol, faço orgias, mas se ele não tivesse colocado o Sol acima dos outros, eu acho que ele estaria vivo por mais algum tempo. Mas essa história de dizer que não, ele é superior a Júpiter, isso os romanos não gostaram, porque não por uma razão de fidelidade religiosa, é porque os romanos achavam que o seu sucesso militar, né, que é o destino do império, dependia da simpatia dos deuses, e onde já se viu contrariar Júpiter vai dar algum problema monstruoso, né? Então, ok, acabou essa história de Heliogábalos numa poça de sangue,
Mas o que acontece é que o culto ao sol começou devagarinho a se espalhar, né? Muitos imperadores romanos fazem moedas dedicadas ao sol Invictus. Invictus porque ele nunca foi vencido, mas se bem que Invictus não é exclusivo do Sol. Hércules era considerado Invictus, Júpiter era considerado Invictus, ok, mas então começa um culto ao Sol, não é um monoteísmo, é apenas mais um deus, entre outros, né? Você pode escolher, assim como você escolhe seu santo, não é? Santa Genoveva, não sei, Santa Pudenciana, que não existe, é uma completa fantasia, eu posso contar essa história um dia, né? E aí, pois bem, então, o que acontece é que você tem o culto ao sol e surge um culto no século I ou II depois de Cristo, que é um culto muito misterioso, que é um culto a Mitra. Mitra eu nunca entendi muito bem qual é essa história. Mitra sempre aparece como um jovem segurando um touro pelo pescoço e matando o touro com uma facada na jugular. Né? Então é um deus que, segundo essa mitologia, ele já nasce com uma faca na mão, que parece eu que desde pequeno ando com um canivete suíço. Mas Mitra já nasce com uma faca na mão, né? Acho que a vizinhança era um pouco difícil, e aí surge um culto que é eminentemente masculino. Normalmente o culto a Mitra é feito em salões subterrâneos, são chamados mitreus, ninguém sabe muito bem do que se tratava. Era muito popular entre militares, mas só que normalmente o Mitra, ele tinha ali, a gente já chegou, em Roma tem muitos mitreus, né, em vários lugares tem muitos mitreus, tinha mitreu por tudo quanto é canto, né, sempre o mesmo padrão, alguma caverna, algum porão, né, com duas bancadas, com a imagem de Mitra ali e com várias referências astrológicas esquisitas, e Mitra sempre sendo associado ao Sol. Em muitas referências, o Mitra é o próprio Deus Sol. Em muitas referências, o Mitra tem raio saindo da cabeça. Né? Então começa esse culto que se espalha, é um culto iniciático, você tem que mais ou menos como maçonaria, você entra e vai se aprofundando cada vez mais nas maluquices, não é? E aí, então, Mitra, né? Mitra. E, bom, o que aconteceu com Mitra? O cristianismo acabou, na hora que o cristianismo virou religião oficial, né? E que começa essa história de você banir. Vale lembrar que o cristianismo é uma religião ciumenta. Ela só ela pode, o único Deus que tem é o dela, o cara realmente é bastante vaidoso, né? Você não pode adorar mais ninguém, então vamos perseguir todos os outros, e é por isso que quando você vai no Egito tem várias coisas destruídas, não foi o templo, não foi a areia, foram cristãos achando que aquilo eram demônios pagãos e foram destruindo tudo que viam pela frente, né? A gente já começa com uma história de intolerância e perseguição, veja bem, né? E, embora os cristãos se coloquem como os grandes perseguidos, botaram muita gente na fogueira, destruíram muita coisa bacana, né? Sempre tiveram essa aqui, desculpa, mas o único é o meu, por coincidência. Mas, pois bem, o próprio Constantino, que em algum momento, né, ele vai vencer uma batalha, ele vai achar que foi Deus que ajudou, o Deus cristão, não é? Que é uma coisa muito interessante, né? O Deus do amor, Jesus, né? Ajudando alguém a massacrar, trucidar, mutilar, assassinar o inimigo, né? Que interessante essa associação. Na hora que ele acha que deu sorte essa história de cruz, ele vai adotar o cristianismo, mas antes disso, o Constantino emitia moedas, isso aparece no documentário, moedas homenageando Sol Invicto, e está lá o Sol Invicto com os raios de sol, segurando um globo na mão, não sei o que na outra, né? E mesmo depois dessa adesão ao cristianismo, ele continua emitindo moedas, cunhando, essa palavra veio na cabeça, memória fraca, cunhando moedas com o bendito Deus Sol. Em suma, né, é lógico, depois que o cristianismo se estabelece, a religião oficial do Estado, então pronto, os outros templos passam a ser todos ilegais, etc. e tal, o culto ao sol, infelizmente, cai por terra, né? Vale lembrar também que o Egito teve um período de culto ao sol, quando o faraó Akenaton, meu herói, né, resolveu dar uma banana para aquele monte de deus esquisito e resolveu cultuar o sol, e aí já não era nem um deus, era cultuar o sol, o objeto sol, né? Essa usina nuclear chamada Sol, né? Mas não durou, infelizmente, muito tempo. Mas vale lembrar que sim, em algumas línguas, por exemplo, em inglês, como é que é domingo? É Sunday. Como é que é domingo em alemão? É Sonntag. É o dia do sol.
porque Constantino, né, colocou vamos cultuar o Sol, e também, se eu não me engano, tinha o culto tradicional ao Sol, era numa data muito próxima do que se convencionou ser o Natal. Então veja, tem aí uma série de ecos, uma série de sobrevivências do culto ao Sol, que eu acho perfeitamente legítimo. O Sol nasceu para todos e também para você, como já dizia um jingle político da década de 80, infelizmente de Orestes Quercia, né? Eu acho seria muito legal se a gente cultuasse o Sol, se a gente reconhecesse que efetivamente não teria nenhuma chance de vida nesse planeta se aquele cara não estivesse fazendo trabalho sujo, né? Ele fica lá com toda a entropia que ele gera e a gente ganha de graça energia de alta qualidade, grátis, né? Mas só que a gente, obviamente, é burro que nem uma porta e prefere tirar petróleo do subsolo e queimar, né, carbono e comprometer justamente essa pérola, essa joia, né, que está na distância certinha ali do Sol para que a vida pudesse prosperar. Pois bem, então ok, falamos agora do Sol. Eu achei essa história ótima, eu acho que eu não tenho tatuagem nenhuma, mas se eu fosse fazer uma tatuagem, eu acho que eu tatuaria o Sol com muito gosto. Que mais que eu separei aqui para a gente pensar aqui um pouquinho? Eu uso sempre, tudo que eu falo que é de improviso, sempre eu não tenho roteiro nenhum, mas o que eu acabo usando é um aplicativo que chama Pocket. Acho que se você entrar pela web, chama Get Pocket, né, bolso, né, ele é um aplicativo para você salvar links, ele vai, como se fosse bookmarks, mas ele salva também uma cópia do conteúdo, fica um pouco mais fácil para a gente resgatar, e é isso que me ajuda bastante. E falando em Sol, né, anteontem, dia 23, o Sol, que não é nenhum santo, muito pelo contrário, né, ele resolveu explodir, teve 2 explosões gigantes no Sol, e ele cuspiu na nossa direção chama ejeção de massa coronal. Na verdade, uma golfada. Ele vomitou na nossa direção uma quantidade brutal de plasma, tanto que a intensidade medida é na categoria mais alta, categoria X, 1.1, e nós fomos devidamente bombardeados por uma ducha de partículas que deixou o nosso campo magnético em petição de miséria. Quase que daria para ver auroras boreais fabulosas, né, mas foi durante um período em que tinha o Sol no céu, então não foi tão visível assim. Então, veja bem, é interessante porque não é um Deus necessariamente que adianta você rezar, ou que adianta você fazer alguma coisa. Não, você tem que ter no máximo gratidão, é ótimo, porque eu nunca entendi essa história de rezar, eu nunca entendi essa história de alguém ser mais abençoado que o outro. Não é possível você conceber uma criatura perfeita que discrimina, que trata os outros de maneira diferente, que pune, né, quando você, né, por acaso olha para o lado, pula um muro. Eu acho isso muito esquisito. Mas já que a gente está falando de divindades, aparentemente nós temos agora 2 novas divindades. Então agora a sua alma, caso você queira abrir sua alma, encontrar conforto, encontrar consolo, encontrar uma luz para suas trevas, então agora já tem aplicativos usando inteligência artificial, usando alguma coisa parecida com o ChatGPT, para bancar o psicólogo, para bancar o terapeuta. Então, né, já não basta todo mundo aí, sei lá, entregando a sua saúde afetiva, emotiva e mental a teorias completamente caducas como Freud e Jung, que não tem nenhum fundamento, mas que parece que de alguma maneira provoca consolo, né, mais ou menos como um placebo, não é? Mas agora você pode abrir mão de tudo isso e simplesmente instalar um robozinho que vai conversar com você e vai fazer ninguém sabe o quê, porque ninguém sabe como é que um robô funciona como terapeuta, provavelmente mal, e caso alguma coisa dê errado, azar o seu. Ok? Então pronto, agora você tem alguém, um companheiro para o resto da vida, né, que vai sempre ouvir as suas queixas, que vai ouvir as suas aflições, que vai dar orientações, dessa vez de verdade, você não precisa alucinar, não é? Mas aí pior do que isso, eu tenho um artigo aqui na New Scientist bastante bom. Como sempre, todos os links estão no radinhodepilha.com, no nosso canal no WhatsApp, no nosso canal no Telegram, né? Agora os caras descobriram que você pode usar um ChatGPT ou algum outro tipo de AI para prever o futuro. Que tal? Se prever o futuro, você tinha
classicamente, duas possibilidades. Ou você chamava um guru, um expert, um futurólogo, ou alguém especializado em predições, né? Eu já conheci esses caras especializados em predições, tem método para fazer predições, usando estatística e tal. Você pode chamar um cara desses, ou você pode fazer o que, curiosamente, funciona melhor do que um expert, que é ouvir várias pessoas, né? Chama crowdsourcing. Você simplesmente usa a multidão para juntar, e normalmente a multidão funciona melhor que um expert, ok? Ok, mais um argumento em favor da diversidade e da colaboração. Mas agora eles descobriram que uma AI pode funcionar melhor do que a multidão e melhor do que o guru. Então, em pouquíssimo tempo, teremos oráculo. Pouquíssimo, nós já estamos tendo. Provavelmente os seus investimentos, não sei onde você bota o seu dinheiro, talvez estejam sendo decididos por uma AI que está vendo o futuro e que sabe o que vai acontecer. A questão é se ela pode ser sincera, porque acho que se ela fosse sincera, saía todo mundo correndo. Então ela provavelmente apresenta alguma versão anódina, relativamente açucarada, né, prometendo algum final feliz. Mas é isso, meus caros. Então o iluminismo, aquela esperança de que a gente, através da razão e através da ciência, através da matemática, a gente conseguisse ter algum entendimento, né, alguma explicação poderosa sobre como a natureza funciona, maneiras de você atuar no mundo baseadas em razão, matemática e ciência, previsão baseada em matemática. Então pronto, agora você abre mão de tudo, né, e você pergunta para uma caixa preta, um oráculo, que ninguém sabe como funciona, porque realmente esses modelos novos de LLM são completamente impenetráveis e opacos. Então, parabéns, nós estamos diante de uma nova divindade que ouve você, né, que pode prever o futuro e que, bom, pelo menos se você tiver ela responder para você em voz alta, você não precisa procurar um psiquiatra, você não está tendo alucinações, né, você não tomou muito sol, talvez tenha sido o que aconteceu com Constantino. Eu tenho cá para mim que grande parte das visões místicas e religiosas que mudaram a história da humanidade se devem à insolação e à desidratação concomitantes. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, é isso. Eu estou muito feliz com a história do Louro. Tenho que, para terminar, eu tenho que agradecer aqui o André Grillo, PhD, ele permitiu que eu citasse aqui o nome dele. O André Grillo fez a tese dele de pós-doutorado sobre design e experiência do usuário, usando, entre outras coisas, um projeto meu, que é o Guia dos Perplexos, que é uma série de entrevistas com grandes pioneiros da web, não todos, não é completamente, não é completa, é lógico que não, são pessoas a quem eu tinha acesso, né, que me concederam acesso, inclusive 30 e poucos grandes pioneiros, não é? Ele usou isso como referência num trabalho acadêmico. Eu fiquei lisonjadíssimo, eu vou dar o link aqui também, eu vou tentar marcar o André Grillo nessa postagem, eu fico muito honrado, é Lifetime Achievement, como aqueles Oscars para quem é pelo conjunto da obra. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.